A água começa a baixar em rua alagada há 20 horas no bairro Cordeiros. Um tubo quebrado dentro de uma propriedade particular estava represando a água. E a chuva forte que caiu em Itajaí na terça-feira alagou diversas ruas e transformou avenidas em verdadeiros rios, como é possível ver nas imagens. Na Avenida 7 de Setembro, os carros não conseguiam transitar e ficaram ilhados. Polícia Militar define ações depois da confusão em Balneário Camboriú. Praça Almirante Tamandaré passa a ser ponto crítico, mesmo em eventos no Pontal Norte. Confusão entre policiais militares e clientes de um posto de combustíveis quase termina em tragédia em Itajaí. Grupo de 7 pessoas envolvidas nas agressões já fez boletins de ocorrência, exames de corpo de delito e ontem ofereceu denúncia na promotoria do Fórum da cidade. Estresse, um dos grandes males da saúde na vida moderna. O corre-corre do dia a dia provoca sintomas como medo, nervosismo e ansiedade. Em casos mais graves, somente a medicina consegue solucionar a situação, mas atividades simples podem evitar este problema. E você vai conhecer hoje a história de um artista que demonstra nas pinturas a superação de vida. Com uma deficiência física que a impede de andar e movimentar normalmente os membros superiores, a artista vive da arte de pintar quadros com a boca. E você vai ver ainda hoje as informações da previsão do tempo e os destaques do esporte com Sérgio Mota. Marcílio Dias vai a Ibirama e vence o Atlético no hexagonal do Campeonato Catarinense. E a seleção brasileira vence a África do Sul por 5-0 em Joanesburgo, com direito a um fã-mirim africano invadindo o gramado para tirar foto com os jogadores brasileiros. E no clima pré-Copa do Mundo, Univale abre exposição com bolas, chuteiras e camisetas que fizeram sucesso e história pelos mundiais. São mais de 350 relíquias expostas de forma cronológica para um curioso e bom amante do esporte. Esses são os nossos destaques de hoje. Boa tarde, quinta-feira, 6 de março. O MCA Notícias já está no ar. O estresse se tornou o grande vilão da saúde das pessoas na vida moderna. O corre-corre do dia a dia provoca sintomas como medo, nervosismo e ansiedade. Em casos mais graves, somente a medicina consegue solucionar a situação. Mas atividades simples podem evitar este problema. Confira. Insônia, depressão, dores musculares, alteração na memória e até mesmo outras doenças estão relacionadas a um quadro de estresse. Mas afinal, o que é isto? Segundo este nutrólogo de Balneário Camboriú, é um estado de alerta constante que a pessoa fica esperando que alguma coisa aconteça. Quando a gente passa por um estresse, por exemplo, um estresse semanal, que consegue lá no final de semana dar uma relaxada e dar uma melhorada, até aí tudo bem. Agora, quando você vê que começa a ter problemas contínuos, dificuldade para levantar de manhã cedo da cama, quando você começa a ver que começa a ter dores musculares, a parte sexual começa a ficar abalada, o teu sono começa a ficar abalado, é a hora de você ter alerta que alguma coisa não está bem. É importante ficar alerta. O Dr. Paulo explica que há momentos de estresse provocados pelo expediente do trabalho, por exemplo, que pode ser passageiro. Mas caso haja um que mantenha a pessoa constantemente em um estado de alerta, como um trauma, a medicina deve ser procurada para solucionar a situação. Por exemplo, um trauma de um assalto ou de uma perda de um ente querido, uma perda financeira, e que isso for uma coisa contínua que você não sai da sua cabeça, você vai ter que tratar com medicamento, com suplementação e com algumas técnicas para relaxamento, como Tai Chi Chuan, yoga, massagens, oração, meditação, que faz com que você se sinta novamente no seu ninho. De acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria e recrutamento Robert Half no final de 2013, o brasileiro é considerado o profissional mais estressado do mundo. O problema estaria relacionado com o ambiente de trabalho e com as longas horas extras. Mas são situações adversas, como uma simples segunda-feira, que causam ansiedade e outros sintomas. Porém, nem todo estresse faz mal. Existe aquele que motiva a pessoa a acordar cedo e trabalhar com disposição.
o próprio trabalho no dia a dia, o trânsito que a gente tem que enfrentar, as dificuldades às vezes de não ter momentos para parar e dar aquela rachada com a família. Então essa coisa da informação muito contínua, muito rápida, faz você ficar cada vez mais rápido, tentar cada vez correr mais atrás da máquina, e isso leva ao estresse. Para evitar o estresse agudo e contínuo, é importante fazer atividades físicas, práticas de lazer, descanso e aproveitar a família e os amigos para esquecer dos problemas do dia a dia. Vale a pena aí seguir essas dicas. E desde ontem, a entrega dos carnês de IPTU de Itajaí passou a ocorrer apenas no Salão Paroquial da Igreja Matriz, no centro da cidade. A distribuição segue até 15 de março, data do segundo vencimento do imposto com pagamento à vista e 10% de desconto, ou início do parcelamento em até 10 vezes. A entrega é feita das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, sem intervalo para almoço. O contribuinte ainda tem a opção de imprimir o boleto pela internet, no site itajaí.sc.gov.br. Quem pagou em dia o imposto no ano passado ganhou automaticamente desconto de 10% em 2014. Para 2015, o benefício também vai valer. Então tá aí o site da Prefeitura, onde você pode também, uma outra opção, imprimir o boleto pela internet. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos com o Sport News, que hoje destaca a rodada de ontem do Campeonato Catarinense. E tem ainda a vitória da seleção brasileira sobre a África do Sul, em Joanesburgo. E ainda no próximo bloco, exposição com 350 relíquias das Copas do Mundo, traz bolas, camisetas e até chuteiras que fizeram história nos mundiais. É um instante só e nós já voltamos.